Só mais um pra terminar. 7 razões. Oi, gente, primeiro vídeo do canal. Eu resisti muito em fazer um canal no YouTube, primeiro porque o meu tempo é super curto, eu já tenho muita coisa pra fazer, mas eu vi que no YouTube tem pouquíssimo, quase nada de conteúdo de história da igreja, principalmente a nível Brasil. Então, como vocês viram lá no vídeo de apresentação, eu quero popularizar mais o ensino de história da igreja e esse primeiro vídeo eu decidi que vai ser 7 razões para estudar a história da igreja. Eu tenho um texto publicado no Medium, vou deixar o link aqui, com essas 7 razões. Sempre que eu dou aula, eu falo sobre esses 7 motivos e o meu objetivo é convencer você de que você precisa estudar a história da igreja. Não tem como ser um cristão saudável sem contato com a história do cristianismo. Então vamos lá, vídeos rapidinhos, 7 razões para estudar a história da igreja, começando. O primeiro motivo pelo qual você deve estudar a história da igreja é para conhecer a história do povo de Deus, do qual eu faço parte. Muita gente não gosta de estudar história, nem história do Brasil, história geral, que dirá a história da igreja, porque acha que é uma história distante. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a independência do Brasil? O que eu tenho a ver com Lutero ter afixado as 95 teses? Quem você é hoje tem a ver com tudo que aconteceu no passado. Então, se você pensar assim, a pessoa que te evangelizou, o pastor que te influenciou, os livros que você leu, você é resultado de uma continuidade histórica. E quando a gente fala de igreja, a gente fala de uma família inclusive universal, né? Eu sou crente, eu sou cristão, discípulo de Jesus, mas tem outra pessoa tem outra pessoa de outra igreja, de outro país, de outra época, de outra geração. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, inclusive invisível, né? Usa esse termo visível e invisível, de pessoas que a gente nem conhece, mas que nós somos uma única família. Então a história da igreja é a história dessa família de Deus aqui na Terra e tudo que Deus fez. Então, igual quando a gente nasce, quer saber a história dos nossos avós, nossos bisavós, a história que veio antes de nós e nos influenciou, é a mesma coisa com a história da igreja. Então você precisa estudar essa história da sua família, sua árvore genealógica espiritual. Segunda razão, para conhecer o Deus que atua na história. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente está lendo os livros lá, os episódios, o que aconteceu com a vida de fulano, de cicrano, a gente não está vendo só a história dos homens de Deus na história. A gente está vendo como que Deus também atua, como que Deus relaciona com a sua igreja. Então estudar a história da igreja é também ver Deus. Não é ver só o homem, homens e mulheres, né? Ali Hebreus 11, os heróis da fé e tudo mais, mas a gente vê o que Deus está fazendo. Então existe essa proximidade. Então é até uma dica, quando você for estudar a história da igreja, não fica só olhando os fatos em si, tenta perceber o que Deus está fazendo. Isso é muito legal. Quando eu comecei a estudar a história da igreja, eu tive meu coração aquecido por essa certeza de que Deus não é simplesmente um Deus que está atuando agora, ou um Deus que atuou lá no Antigo Testamento. É meio que aquilo que a gente vê em Apocalipse, né? Aquele que anda em meio aos candelabros. Quando eu estudei a história da igreja, eu fui olhando assim, nossa, Deus atuou nesse país, Deus atuou nessa época. A gente vê a atuação de Deus na história, um Deus que é vivo, né? Que se ele fez coisas no passado, significa que ele vai fazer também hoje no presente. Então, estudar a história da igreja é ter o coração aquecido de que Deus é um Deus atuante, é um Deus que atua na história. Inclusive, a nossa Bíblia fala do passado, né? O Deus que iniciou a história com o seu povo, mas também fala do futuro, de como que vai ser o futuro. Então, é o Deus da história, passado, presente e futuro. Terceiro e super importante, para descobrir as contribuições positivas e negativas que a igreja teve em toda a sua trajetória. Gente, presta atenção que isso é muito sério. Muita gente hoje, tanto teólogos como líderes de igreja, eu tenho percebido isso direto, erram no ministério, erram na sua teologia, erram N motivos, porque simplesmente não estudaram a história da igreja. Então, às vezes o cara chega e começa a pregar uma coisa lá e tudo mais, e todo mundo achando o máximo, mas aquilo é uma heresia. Ela já foi pregada na história da igreja, já foi negada na história da igreja, mas o cara nem sabe. Por quê? Porque ele não estudou a história da igreja. Acho muito engraçado, às vezes eu vejo pessoas falando assim: a gente tá com um novo estilo de ministério. Qual é o ministério? Grupos pequenos nas universidades. Gente, isso é muito antigo. Não tô dizendo que é ruim, eu acho que é bom, mas tem gente que acha que isso é novidade, não é. Já teve na história da igreja, em vários movimentos, inclusive, essa questão de grupos pequenos, tanto nas casas, família, universidade e tal. Inclusive uma coisa que dá certo, uma coisa que é boa. Então, na história da igreja, e principalmente quando a gente faz esse estudo, né, esse apanhado desde Atos até os dias de hoje, a gente percebe coisas que a igreja foi influenciada negativamente, heresias, influências culturais, a gente vê coisas que deram errado e a gente consegue também ver, e isso é muito legal, coisas que deram certo.
coisas que permaneceram em toda a história, tanto as principais crenças, as principais doutrinas cristãs. Então, se você quer ter maturidade na sua vida, tanto como líder ou como um cristão ordinário, estuda a história da igreja. Estudar a história da igreja é tipo assim, sentar com gente mais velha e aprender. Então, como que eu posso ser uma pessoa jovem e madura ao mesmo tempo? Ouvindo a galera do passado. Então, estudar a história da igreja é sentar, né, vamos dizer assim, hipoteticamente, na mesa com todo mundo. Senta com Agostinho, senta com Calvino, senta com Zwinglio, senta com John Wesley, Jonathan Edwards e conversa e vê o que deu certo, o que deu errado. Então, a gente vai ficar muito mais maduro. Quarta razão para entender e preservar as bases da fé cristã. Esse ponto é bem parecido com o anterior, deixa eu explicar pra você. Várias vezes eu converso com algumas pessoas e elas têm a tendência de falar mais ou menos assim: ai, na igreja tem tantas linhas teológicas, tem tantas ênfases diferentes, cada um tem uma interpretação da Bíblia, é meio difícil saber qual que é a verdade, vamos ficar em Jesus, né? Vamos parar de discutir teologia. Gente, isso é um erro, tá? Não dá. Isso é muito relativismo e o cristianismo não é relativo, não é relativismo. Quando eu estudei a história da igreja pela primeira vez, no sentido assim de estudar todas as doutrinas cristãs, bem por cima, que é óbvio que isso é um estudo demorado, eu percebi que na história da igreja, apesar de heresias, apesar de pensamentos diferentes, John Wesley pensava diferente do George Whitefield, os dois são homens de Deus, então tem esse tom diferente teologicamente? Tem, mas a gente percebe que existe uma ortodoxia, existe o que a gente chama das bases, né? O básico principal da doutrina cristã. Então, apesar de ter diversidade teológica, algumas divergências e até alguns irmãos em Cristo brigarem sobre isso, existe um básico, um mínimo da doutrina cristã, da crença cristã que permaneceu em toda a história. Então, a história da igreja é a história de um milagre, é a história do plano de Deus desenrolando e o plano de Deus está dando certo e vai dar certo até o fim. Então, apesar de heresia, apesar de pessoas caírem, desviarem e ter essas briguinhas teológicas, a gente consegue perceber do todo que existe o básico, a base da doutrina cristã, da fé cristã que permaneceu em toda a história. Quinta razão, é uma ótima forma de estudar teologia, também bem parecido com os pontos anteriores. Quando você estuda a história da igreja, existem vários caminhos para você estudar. Um deles é ir pelos fatos, né? Você vai lá, compra um livro do Justo Gonzalez, por exemplo, e estuda lá a vida de Lutero. Lutero casou, teve filho, morreu assim, assado e tudo mais. Mas quando você vai estudar a história da igreja, você não estuda só a vida das pessoas, não estuda só o contexto da época, o que estava acontecendo no mundo, você acaba estudando o desenvolvimento do pensamento cristão, ou melhor, o desenvolvimento das doutrinas, porque Paulo falou uma coisa, depois os pais da igreja vão falar outra, vai desenvolvendo, vai meio que desenrolando. Então, estudar a história da igreja também é estudar teologia. Nas minhas aulas eu sempre falo que a história da igreja é a melhor disciplina, porque ela abrange tudo. Então, se eu estou estudando Agostinho, eu estou estudando também o que Agostinho pensou sobre igreja. Quando eu estou estudando Calvino, eu vou entender o que Calvino falou sobre oração, o que Calvino falou sobre justificação pela fé, sobre lei e graça, a relação lei e graça. Então, eu estou estudando história, mas eu também estou estudando a, vamos dizer assim, teologia sistemática ali por trás, a teologia bíblica também, estou estudando eclesiologia, estou estudando escatologia, porque eu preciso entender, eu estou aprendendo ali o que aqueles caras estudaram sobre o fim dos tempos, o que eles diziam sobre isso. Então é um estudo que vai te exigir o entendimento de outras disciplinas ali na teologia, o que é muito legal. Então a história da igreja vai te puxar isso e sempre é bom aprender, sempre é bom puxar mais, ter algo que te puxa. 6. Para ter a espiritualidade nutrida pelos testemunhos de homens e mulheres de Deus. Esse ponto aqui, ele é mais devocional. É impossível você estudar a história da igreja e ser o mesmo espiritualmente. Quando você lê e aprende sobre a vida de homens e mulheres da história, você consegue perceber o nível de relacionamento que eles tiveram com Deus e isso te puxa a querer aquilo ali, querer aquele nível de relacionamento. Eu vou ler um trechinho do meu texto, gente, que tá melhor do que eu falando. Por exemplo, William Carey só fez missões porque leu o diário do David Brainerd. Agostinho só viveu a angústia que o levou à conversão após conhecer a história de alguns jovens ricos que abandonaram tudo pelo evangelho e seguiram a vida como monges. John Wesley converteu ao ouvir a leitura do prefácio de Lutero ao livro de Romanos. Muitos avivamentos na América surgiram por causa da leitura de jornais que traziam relatos de avivamentos anteriores. Então são testemunhos contagiantes. E a sua vida de oração pode mudar, a sua espiritualidade, sua dedicação a Deus, quando você lê o que o povo do passado fez. 7ª e última razão para você ter uma compreensão global da igreja e do plano eterno de Deus.
O Lloyd Jones falava que depois da Bíblia, o estudo mais importante que você tem que ter, acabou a Bíblia ali, você gruda um livro de história da igreja. A história da igreja é extremamente importante porque é a continuação do plano de Deus. Tudo que Deus começou a fazer lá em Gênesis, continuou lá no Novo Testamento, com a igreja ali em Atos, tudo aquilo continuou, é um único plano. Então é muito legal a gente olhar o que Deus fez no passado, porque nos ajuda a entender o que Ele quer fazer no presente. Então tem até um sentido meio profético a isso da história da igreja. Você olha o passado, você olha a Bíblia, você olha o que Deus fez em séculos anteriores, você consegue ter uma noção do que será que Deus quer fazer no tempo de hoje. Eu gosto muito da figura de Abraão, porque Abraão fala muito de jornada e nós estamos nessa jornada. Ainda não acabou, né? Ainda não chegou o fim, ainda não chegou o reino, Jesus ainda não voltou, mas nós estamos nessa jornada. Então, o cristão é um peregrino, nós vivemos na história e nós estamos caminhando para o fim. Estudar a história da igreja vai te ajudar a construir esse quadro de uma maneira mais global e eu espero que você estude. E se você quiser saber mais, continua aqui comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí para seus amigos no Instagram, curte. Se você curtiu o vídeo, curte. Se você não curtiu, põe em descurte, não tem problema. Esse vídeo só está acontecendo graças à Escola Convergência. Se você quiser aprender mais, eu tenho um curso lá, eu vou deixar o link aqui para você acessar se você curtir. E manda mensagem aí, gente, de temas que vocês queiram ouvir, assuntos pra gente tratar, dúvidas, e eu vou responder na medida do possível. Até a próxima. 7 razões. Porque a história da igreja não é uma história distante. Não, eu vou falar a frase. Vou voltar. Porque vai ser a primeira, eu vou falar logo a frase. Para conhecer... Não, olhando. Mas é meio aquilo que a gente vê lá em Apocalipse, né? Aquele que anda. É melhor, né? Então, isso dá para você entender e ter uma compreensão. Perceber as contribuições benéficas e maléficas. Maléficas, eu acho horrível essa palavra. Negativas. Volta do comecinho. Quarto, para preservar Então, a gente vai conseguir... Então, quando a gente estuda... E vice-versa. Não, vice-versa não. Se sair também deixa. Manda pra tia do WhatsApp. Acho que vou deixar isso pro final.